desenvolve a capacidade de representação simbólica inserido numa cultura que fornece para ele material para ele desenvolver esse campo do simbólico. E o principal lugar cultural onde isso acontece é na língua. Quer dizer, todos os grupos humanos têm uma língua e a língua é o principal instrumento de representação simbólica de que os seres humanos dispõem. Aqui é importante a gente fazer uma digressão, porque a gente geralmente fala em linguagem. Na verdade, quando a gente fala em linguagem no pensamento do Vygotsky, nas relações pensamento e linguagem e tal, o termo melhor, na verdade, seria língua, porque não é de qualquer linguagem que ele está falando, não é, por exemplo, a linguagem da dança, a linguagem dos gestos, a linguagem facial, mas é a língua mesmo, a fala, o discurso. Como todos os grupos humanos têm uma língua, esta língua é um objeto de atenção primordial do Vygotsky, né, e vai ser muito importante para ele para pensar o desenvolvimento do pensamento e tal. Ele trabalha com duas funções básicas da linguagem. A primeira função é a função de comunicação, quer dizer, as pessoas primeiramente desenvolveram a língua para se comunicar, para resolver problemas de comunicação. Esse aspecto da língua já está presente nos animais. Os animais também se comunicam por algum tipo de linguagem, que é gestual ou sonora também e tal, com o objetivo explícito de comunicação, de troca entre os membros da espécie. É assim que para o ser humano também a linguagem nasce. Quer dizer, ela nasce como forma de comunicação. Então o bebê, a primeira coisa que ele faz é chorar. O primeiro ato de língua dele é chorar, ou de linguagem, né? É chorar. E isso tem uma função comunicativa, ele não tem uma pretensão de transmissão de uma informação muito precisa, muito amarrada, muito conceitual, nem seria possível. Uma segunda função da linguagem, que vai aparecer mais tarde no desenvolvimento, é o que o Vygotsky chama de pensamento generalizante, que é onde a língua encaixa com o pensamento. Quer dizer, é nesta segunda função que a relação pensamento-linguagem é muito forte, né? Que é assim, o fato de que o uso da linguagem implica uma compreensão generalizada do mundo. Quer dizer, ao nomear alguma coisa, eu estou realizando um ato de classificação. Ao chamar um cachorro de cachorro, eu estou colocando aquele cachorro numa classe de objetos do mundo que são agrupáveis com ele, quer dizer, todos os cachorros seriam colocáveis naquela mesma categoria para a qual eu posso usar o rótulo cachorro. E, ao mesmo tempo, eu estou distinguindo essa categoria de todas as outras. O cachorro não é um gato, não é uma girafa, não é um sapato, não é uma cadeira. Então, se eu tiver uma palavra, ela já serve para eu classificar o mundo em duas grandes categorias, né? Se eu tenho a palavra copo, eu tenho já tudo que é copo e tudo que é não copo, né? Então, o ato de nomear é um ato de classificar. Isso é uma coisa extremamente importante porque é o grande salto qualitativo na forma de relação do homem com o mundo, que a gente é capaz de abstrair, de generalizar, de classificar e tal, e isso é possível porque a gente dispõe de um sistema simbólico articulado, compartilhado, organizado por regras e tal, como a língua, que nenhuma outra espécie animal tem. O significado de uma palavra representa um amálgama tão estreito do pensamento e da linguagem que fica difícil dizer se trata de um fenômeno da fala ou do pensamento. Do ponto de vista da psicologia, o significado de cada palavra é uma generalização ou um conceito. E como as generalizações e os conceitos são atos de pensamento, podemos considerar o significado como um fenômeno do pensamento. Para o Vygotsky, então, a relação entre pensamento e linguagem, ele vai postular como sendo muito forte, muito tipicamente humana e muito importante para a definição do que é o funcionamento psicológico humano, né? Mas essa relação que ele postula como tão forte não nasce com o sujeito, ela não aparece pronta, ela é uma coisa que é desenvolvida ao longo do desenvolvimento psicológico, tanto na história da espécie, na filogênese, como na história do próprio indivíduo, na ontogênese. Então, na filogênese, para começar por ela, primeiro há linguagem, existe linguagem e existe pensamento separados, né? Então existe linguagem com aquela função primeira de comunicação em todas as espécies animais, mas vamos pegar, por exemplo, os chimpanzés, que são a espécie mais próxima do humano, onde a gente pode olhar melhor para coisas que provavelmente pertencem à história humana, né? Quer dizer, olhando os chimpanzés, a gente pode imaginar um pouco como foi o homem antes do momento atual de desenvolvimento filogenético.
Então, os chimpanzés usam linguagem para se comunicar. Ela tem só a função comunicativa, ela tem só aquela primeira função de intercâmbio social. Tem comunicação ali, tem gestos, tem expressões faciais, tem sons e tal. Só a linguagem separada. E tem alguma coisa que a gente poderia chamar primórdio de pensamento já, que é o que é chamado na psicologia de inteligência prática. Os chimpanzés são capazes de resolver problemas no mundo concreto de uma forma já que a gente poderia chamar de inteligente, no sentido de que ele atua sobre o ambiente, ele resolve problemas, ele busca soluções e tal, mas de uma forma inserida num contexto perceptual imediato. Então ele é capaz, por exemplo, tem esses experimentos bem conhecidos na psicologia, o chimpanzé é capaz de empilhar uns caixotes para alcançar umas bananas que ele não alcança só com o corpo dele, ele é capaz de pegar uma vara e puxar uma fruta que está fora da jaula com a ajuda da vara, quer dizer, ele está usando o instrumento, ele está agindo ativamente sobre o ambiente para solucionar um problema, então ele está usando uma inteligência prática, mas que é chamada de prática porque ela não tem nenhum componente simbólico. Então, por exemplo, o chimpanzé, se ele não tiver a banana e a vara no mesmo campo visual, ele já não resolve o problema. Ele não é capaz de imaginar que ele precisa, para alcançar daquela banana, ele precisa mais do que o próprio corpo, então ele vai à busca de uma solução. Ele não é capaz de fazer isso. Então, isso é um indicador de que ele não está funcionando num plano simbólico, ele está funcionando num plano só concreto. Na criança pequena, no bebê pequeno, também aparece isso, quer dizer, aparece a comunicação com fins de intercâmbio social, através de choro, gestual, outros tipos de sons, expressões faciais e tal. E aparece a construção de uma inteligência prática similar à do chimpanzé. A criança pré-linguística, antes da aquisição da linguagem, tem uma ação no mundo parecida com o que o chimpanzé tem mesmo. Ela é capaz de pegar um banquinho para alcançar um brinquedo que ela não alcança sozinha, ela é capaz de procurar uma bola que caiu atrás do sofá, ela é capaz de usar uma coisa para puxar a outra, quer dizer, ela age inteligentemente, vamos dizer, no ambiente, resolvendo problemas, usando instrumentos e tal, num plano concreto, sem mediação simbólica, né? Então, tanto na história da espécie como na história da criança, há um momento em que existe linguagem com esta função primeira de intercâmbio social e existe pensamento ou primórdios de pensamento, que seria essa inteligência prática. Num determinado momento do desenvolvimento, essas duas potencialidades se unem e daí pensamento e linguagem se atrelam e não se desatrelam mais e vão representar uma parte substancial do funcionamento psicológico humano, né? Então, na história da espécie, isso aconteceu num determinado momento do desenvolvimento da espécie, que, na verdade, significa o ingresso da espécie humana na espécie humana propriamente, né? Quer dizer, no momento que nasce a espécie humana, que é um momento, claro que espalhado ao longo de milhares de anos aí, mas o homem passa a ser capaz de se comunicar pela linguagem como um sistema articulado e tal, e a inteligência dele, então, passa a ser uma inteligência abstrata, ele pode funcionar em planos simbólicos, como a gente estava falando antes, ele passa a ser capaz de circular por momentos e espaços ausentes do espaço atual, perceptual presente, ele pode ser capaz de imaginar, inventar, criar, recuperar coisas que aconteceram no passado e tal. Então, ele tem uma inteligência, ele passa a ter uma inteligência, um pensamento de natureza simbólica, e isso é permitido pela linguagem, inicialmente por aquela função segunda da linguagem, que é a de pensamento generalizante, mas também por várias outras características da linguagem que a gente pode imaginar. Por exemplo, o fato de a gente ter verbos do presente, passado e futuro permite